Boa tarde a todos. Esse vídeo faz parte do exercício de curso de teologia da Unicesumar, né? O mapa seria o nome do exercício, e eu escolhi falar sobre tecnologia e os perigos das redes sociais. Evidentemente que dos 10 anos para cá a tecnologia aumentou muito, né? E hoje em dia é impossível, ou quase impossível, passar 24 horas sem usufruir ou absorver um pouco do que a tecnologia tem nos proporcionado. Mas evidentemente, tudo o que é bom, né, a gente precisa ter muita coerência, forma de usar, sabedoria também na forma de usar. E nós precisamos também observar, né, que a tecnologia tem pró e tem os contra. Ela evidentemente proporciona, né, muitos benefícios, tanto no campo pessoal como no campo ministerial, dentro da questão igreja, né. Hoje em dia ela proporciona possibilidades do culto, né, ser transmitido de uma forma mais visível possível, facilitando e fazendo com que a mensagem do Evangelho de Cristo possa chegar em tantos outros lugares. E isso é muito bom, né? Porque quanto mais lugares a mensagem chegar, melhor em prol do reino de Deus. Mas às vezes a gente se perde em tantas opções, com tanta tecnologia disponível, né? As redes sociais também são muito bem são muito bem procuradas, e a gente precisa entender que às vezes no meio de tantas opções as pessoas acabam se perdendo e se tornando escrava das mesmas. Observando a questão das redes sociais, as tantas opções que nós temos, às vezes as pessoas até se perdem em qual melhor usar, né, com moderação, claro. Tratando aqui, vamos colocar o Instagram. Instagram, pesquisas dizem que é a maior, né, a maior rede social usada no momento. 60% das pessoas têm uma conta, né, pessoas de entre 18 a 29 anos. Isso é equivalente a 1 bilhão, né, de pessoas acessando essa plataforma. E o problema maior é que muitas pessoas acessam essa plataforma e vislumbram com o que é visto dentro dela, né? E muitas vezes a vida que está sendo mostrada nessas plataformas é uma caricatura, não é uma vida original. Então as pessoas acabam sendo escravas da imagem, do que é mostrado ali, e acabam, né, se tornando escrava ali do consumo, né, de algo que pode ser muito bem usado, mas as pessoas acabam se tornando escravas, né, dessas opções aí que elas têm. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado quanto à questão do uso das redes sociais. E quando a gente fala no tratado Igreja, já que eu estou falando da tecnologia e os perigos das redes sociais, isso inclui outras plataformas de streaming, né, Facebook, Instagram, TikTok e tantas outras, YouTube, que é uma das mais usadas na questão de transmissão, né, que é a plataforma de streaming. Então a gente usa muito para poder fazer a transmissão dos cultos. E quando a gente fala no tratado Igreja, nós não podemos deixar de falar, claro, dos benefícios que já foram citados aqui, né? De transmissão dos cultos, os cultos chegarem aonde às vezes os nossos pés jamais chegariam, né? A mensagem sendo transmitida, o evangelho sendo pregado, né? Só que o padrão de igreja
do Senhor Jesus não é uma igreja virtual. O padrão de igreja no qual o Senhor Jesus estipulou para nós é uma igreja coletiva, não uma igreja virtual solitária, né? Porque muitas vezes as pessoas têm se agarrado, né, por causa da facilidade do culto chegar até a casa delas, elas têm se agarrado a essa facilidade e não preocupam mais com a questão coletiva, com o convívio na comunidade, com o convívio com os demais irmãos, e elas têm se tornado líderes delas mesmas, serva da sua própria liderança. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, porque tem o perigo também que a gente tem que atentar para ele. A igreja ela não é solitária. A igreja ela é uma unidade, ela é coletiva, ela é uma comunidade onde todos proferem a mesma fé, onde se abraçam, onde lidam com conflitos, onde aprendem, onde levanta a cabeça, né? Então, por isso a necessidade da convivência, por isso a necessidade do convívio pessoal, do abraço, né? Do ouvir. Então a gente tem essa grande necessidade, dentre tantas essas opções, as facilidades, os benefícios que a tecnologia tem trago, a gente tem também essas questões que são bem preocupantes para os dias de hoje. Então a gente precisa compreender que o Senhor Jesus não quer que nós sejamos uma igreja virtual ou membros megabits. Ele quer que nós sejamos uma igreja coletiva, onde os membros são vivos, onde a comunhão é verdadeira, onde a instrução é correta, onde a gente aprende a sujeitar, a servir, onde os conselhos são dados. Isso facilita até mesmo a questão do aconselhamento, que é esse o tema e a matéria na qual nós estamos tratando, né? Já que o pastor não é o único que é obrigado a aconselhar. Então, quando a pessoa está inserida numa unidade, ela pode receber um conselho de um irmão que talvez viveu uma situação semelhante à dela, e esse irmão recebeu o conselho de alguém e conseguiu atravessar essa situação. Um dia ele recebeu um conselho, mas outrora ele recebeu um conselho, mas hoje ele pode ser um conselheiro. Então a gente precisa atentar sim para essas coisas, que a unidade ela fica forte quando bem trabalhada e bem aceita também. Por isso que o salmista ele diz, Salmo 139, primeiro verso: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, né? Muitas pessoas acham que se isolando elas vão evitar conflitos, evitar intrigas, evitar brigas e tantas outras coisas, mas nós entendemos que a igreja ela é uma unidade em movimento coletivo. Então nós precisamos compreender isso da melhor forma possível, colocar em prática aquilo que nós viemos compreender, né? Porque essa é a igreja que o Senhor Jesus estipulou para nós, sermos unidades, sermos coletivamente um movimento que profere da mesma fé. Essa é a minha percepção, e que nós venhamos compreender e colocar em prática cada dia mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.